porque cada região do dente vai necessitar um instrumental específico e adequado. E cada região do dente vai necessitar um tipo de acabamento polimento com certas características anatômicas. Muito prazer, sou Rafael Melara, professor de dentística da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E vou conversar hoje um pouquinho com vocês, através de um workshop, né, uma pequena parte teórica e depois demonstrativo, sobre o acabamento e polimento de facetas diretas de resina composta. Tá? Então, qual a ideia, pessoal? Nós vamos trabalhar, então, inicialmente alguns conceitos que são importantes na etapa de acabamento e polimento, que instrumentais utilizar de acordo com a face, a região do dente que nós estamos trabalhando, mostrar o que nós usamos de resina até chegar nessa fase final, para daí partir para o acabamento e polimento, para vocês conseguirem entender o resultado final, levando em consideração não só o acabamento, mas o que foi usado de resina composta. Porque uma coisa está relacionada à outra. A resina influencia o resultado final, assim como o acabamento também influencia o resultado final. Certo? Muito bem. Então, essa é a situação que nós vamos trabalhar. O dente 11 e o dente 21. O dente 11, eu já realizei a etapa de acabamento, polimento. Está faltando apenas a etapa de texturização. E no dente 21, que é exatamente o que a gente tem aqui, o dente que nós vamos trabalhar. Tá? Então, a gente vai procurar trabalhar no 21 até chegar no resultado do 11, certo? E aí depois finalizar com a texturização. E a gente vai conversar um pouquinho a respeito. É importante entender que cada uma dessas camadas que a gente usou para confeccionar essa faceta, vamos decompor agora esse dente em camadas. Tá? Então, cada uma dessas camadas, de dentina, né, a dos mamelos, do halo opalescente, do halo opaco incisal e do nosso esmalte, cada uma dessas camadas vai ter uma característica de matiz, croma, valor e opacidade e translucidez. Então, lá um halo opalescente mais translúcido, mamelos mais opacos, uma resina de corpo com um pouquinho mais já de passagem de luz e, por último, uma resina semi-translúcida de esmalte com mais passagem de luz. Certo? Então, essas diferentes camadas com diferentes propriedades de passagem de luz vão interferir no resultado final da nossa faceta, assim como as etapas de acabamento, polimento e texturização. O que nós usamos nesse caso aqui que nós vamos trabalhar com vocês hoje? Corpo de dentina, resina Amaris O1 da Voco, mamelos de desenvolvimento, Amaris O2, opaca 1 e opaca 2, um pouquinho mais de saturação nos mamelos, um halo opalescente com a Empress Direct da Ivoclar Trans 30, com bastante passagem de luz, tá? Para tentar caracterizar, para mostrar para vocês um halo mais marcado, com mais característica de opalescência incisal. Um halo opaco incisal mais esbranquiçado com a ômega BL1 da Tokuyama. E finalizando com o esmalte Palfic A1 da Tokuyama. Certo? Então, essa foi a sequência de estratificação que nós utilizamos nesse dente, qual depois nós vamos trabalhar a parte de acabamento, polimento e texturização. Então, uma sequência rápida aqui não é o objetivo do curso, a parte de inserção e sim de acabamento, mas só mostrando rapidamente, então, nas fotografias sequenciais, né, de cada etapa. Então, um primeiro esmalte palatino com uma resina com bastante passagem de luz, já utilizando a resina de efeito, para ter uma maior passagem de luz, reproduzindo uma opalescência mais marcada. Depois, o trabalho das cristas marginais de esmalte, delimitando o perímetro do esmalte em mesial e distal. Isso facilita bastante para depois nós nos preocuparmos basicamente só com a vestibular e com a incisal, então facilita bastante. Pode utilizar uma matriz metálica parcial, uma tira de poliéster, enfim, gosto bastante de matrizes parciais metálicas bem delicadas, com espessura delicada, certo? Estabilizado com uma cunha. E aí nós vamos trabalhando a nossa sequência, tá? Então, essa delimitação que a gente consegue, olha lá na crista mesial e distal, acaba delimitando o perímetro.
Então, facilita todo o resto da sequência da confecção da minha dentina e do meu esmalte artificial. Ok? Delimitando, então, esse perímetro. Depois, a nossa dentina de corpo, o nosso halo opaco incisal. Observem interessante esse detalhe. Nós manipulamos a resina com a espessura adequada que nós queremos para o caso em questão, de acordo com a seleção de cor, e unimos de distal de 11 a distal do 21. Por quê? Para conseguir uma padronização da espessura, para conseguir trabalhar os dois halos o mais próximos possíveis. E aí depois, no final, eu, antes de polimerizar, divido na mesial, adapto no 11, adapto no 21 e fotoativo. Então a gente consegue dessa forma trabalhar uma padronização da espessura do halo opaco incisal. Ok? Então, após a gente trabalha a estratificação ou a caracterização dos mamelos, a anatomia dos mamelos que nós vamos procurar trabalhar, se mamelos mais desenhados, mais divididos ou mais lineares, aí de acordo com a seleção do caso em questão. Trabalhamos a anatomia dos mamelos, depois o espaço entre mamelos e halo opaco preenchemos com a nossa resina opalescente de efeito e, por último, a nossa resina de esmalte. Então, aqui nós chegamos sem acabamento e polimento, ok? Muito bem. O que nós vamos trabalhar daqui para frente? Que é o objetivo, o motivo principal do nosso curso. Tá? Então, acabamento, polimento, texturização, e depois da texturização eu gosto de trabalhar um repolimento. Ok? Nós trabalhamos com algumas pontas diamantadas, tá? 3168 na palatina, 3195, 2135, 1111, 4038, 4200, enfim, de acordo com a preferência do profissional. Discos abrasivos flexíveis, lâmina de bisturi, depois partindo para o polimento com pontas siliconadas, espirais, como nós vamos trabalhar hoje aqui com o twist da American Burrs, discos de feltro para polimento. Aí nós vamos trabalhar a texturização. Então, eu prefiro fazer o polimento, texturizar, e depois só repolir ou com um disco de feltro ou com um espiral, um twist menos abrasivo, certo? Para não tirar aquela caracterização que a gente executou ou reproduziu. Bom, como operacionalizar isso dentro da rotina? Na minha opinião, o mais indicado é parar e trabalhar compartimentalizado por regiões. Ou seja, divide o teu dente, a tua faceta, e pensa em, de forma separada, trabalhar na cervical, vestibular, proximais, incisal e palatina. Por quê? Porque cada região do dente vai necessitar um instrumental específico e adequado. E cada região do dente vai necessitar um tipo de acabamento e polimento com certas características anatômicas, certo? Então, dessa forma, a gente consegue racionalizar a etapa de acabamento, polimento, texturização. No acabamento, o que nós vamos observar? Anatomia primária, basicamente anatomia secundária. Anatomia primária, proporção, altura, largura, convexidade cérvico-incisal, mesodistal, convexidade de crista, terço incisal, ameias cervicais e incisais, terço cervical e superfície palatina. Então, cada uma desses objetivos ou dessas regiões, a gente vai trabalhar de uma forma específica e com um instrumento específico. Já na anatomia secundária, e sim, nós vamos, já na etapa de finalização do nosso acabamento, trabalhar a delimitação da nossa área plana, ou área de espelho, os sulcos de desenvolvimento, bem como os lóbulos de desenvolvimento. Tá? Então, vamos passar agora, rapidamente, cada etapa, e depois a gente passa já para a parte demonstrativa. Então, no primeiro momento, procurar determinar se a altura da minha faceta, por exemplo, do dente 21, está exatamente idêntica à do dente 11. Então, se preocupar com proporção, altura, largura e com igualar a altura de um dente em relação ao outro e a largura de um dente em relação ao outro, certo? Compasso de ponta seca é muito bom para isso.
Então, coloca no 21, transfere para o 11, vê se está batendo. Da mesma forma, a altura, 21, 11, ok. Aqui estão bem próximos já. Então, primeira etapa, altura, largura. Segunda etapa, convexidade cérvico-incisal. Se a gente observar esse dente por vestibular, a gente não vai conseguir observar nem a convexidade cérvico-incisal, nem a convexidade mesiodistal, que nós vamos ver na sequência. Então, a convexidade cérvico-incisal nós vamos observar por proximal, ou por mesial, ou por distal. Perfeito? Essa convexidade apresenta 3 planos, normalmente. Um plano cervical, um plano terço médio e um plano incisal. Então, com uma ponta diamantada, F, ou eventualmente com discos abrasivos, eu prefiro trabalhar com ponta, porque a gente com ponta diamantada tem mais controle sobre o desgaste do que com disco. Tá? Então, eu prefiro pontas diamantadas. Eu vou trabalhar procurando reproduzir a convexidade cérvico-incisal desejada. Quem vai nos dar essa referência? Se eu estou trabalhando nos 2 incisivos centrais, qual vai ser a minha referência? Os dentes vizinhos, incisivos laterais. Então, eu observo por proximal e aí eu vou avaliar se a minha convexidade está próxima, está seguindo a convexidade dos dentes vizinhos. No caso, 12, 22. Perfeito? Vamos evoluindo, então. Segundo momento, convexidade mesiodistal. Por onde eu vou observar a convexidade mesiodistal? Por incisal. Por vestibular eu também não vou conseguir. Boto o espelhinho, o odontoscópio na incisal, e aí eu vou conseguir observar essa convexidade mesiodistal. Como trabalhar com ela? Da mesma forma. Pontas diamantadas de acabamento. 2135, 4138, 3195, F, todas F de acabamento. Granulação fina. Certo? Eventuais perguntas, pessoal, que vocês tiverem, vão guardando aí, depois a gente abre para bater um papo com vocês, tá? Já que agora vocês não têm como perguntar. Bom, depois nós vamos observar as proximais. Essa convexidade das proximais, das cristas marginais, elas vão influenciar na largura do dente e vão influenciar também na área plana. Então, no momento que eu trabalho o acabamento de uma crista marginal, eu vou automaticamente estar influenciando na largura desse dente e também na área plana. Ou seja, se eu quiser diminuir a largura desse dente, eu vou ter que trazer essa minha proximal mais para o centro. Perfeito? Assim como se eu quiser reduzir a área plana desse dente, a largura da área plana, eu vou ter que arredondar mais essa crista e trazer essa crista mais para o centro do dente. Certo? E o que isso influencia lá no final, como nós vamos falar quando falarmos especificamente de área plana? Influencia na sensação visual também de um dente mais largo ou mais estreito. A gente interfere aqui na dimensão real e também na sensação visual, certo? Quando se trabalha com área plana. Depois a gente vai conversar um pouquinho mais a respeito, certo? Na incisal, trabalhando em partes, né? Agora a gente vai para incisal, pode trabalhar com disquinho abrasivo, flexível. Para trabalhar essas reentrâncias entre os mamelos, essa é uma bela ponta diamantada, 4200 ou 2200, 3203, enfim, uma ponta lanceolada delicada para criar, quando assim for desejado, essas divisões entre os mamelos de desenvolvimento no bordo incisal. Depois, saindo do incisal, vamos trabalhar nas ameias cervicais e ameias incisais. De que forma? Bom, a meia incisal, eu acho bastante útil o disco abrasivo, porque tu consegue, selecionando uma rotação reduzida, trabalhar o arredondamento, abrindo essa meia, ou eventualmente arredondando essa meia, ou deixando ela mais marcada, ou menos marcada. Com o disco facilita bastante o nosso trabalho. E nas ameias cervicais, um disco abrasivo flexível menor, de tamanho reduzido, e uma boa lâmina 12 também é bastante útil. Tá? Uma boa lâmina 12 também bastante interessante para trabalhar nessa região, assim como uma ponta diamantada mais delicada, certo? Cuidado quando trabalharem com pontas diamantadas lanceoladas,
Por quê? Pressão é força sobre área, perfeito? Quanto menor a área, maior a pressão. Então, procurem não trabalhar com muita pressão, com muita força, porque vocês vão correr o risco de marcar a resina de vocês. Então, trabalha uma rotação lenta, mão leve, e aí tu consegue trabalhar o acabamento com essas pontas mais delicadas. Bem, saindo das ameias, entrando para o terço cervical e para a superfície palatina. Então, na cervical, assim como nas ameias, a gente pode trabalhar com uma lâmina 12, com uma ponta diamantada, aqui o que eu mostrei para vocês há pouco, eu falei anteriormente. Quando trabalhar com essa ponta diamantada, trabalhar com uma rotação mais baixa. O que é o ideal quando for trabalhar? No acabamento com pontas diamantadas. Não trabalhar na alta rotação. Trabalhar com contraângulo multiplicador, como o que a gente vai trabalhar aqui. Porque tu consegue regular a velocidade, deixa uma velocidade mais baixa, e aí tu consegue trabalhar de forma menos invasiva, ou seja, mais controlada. Tá? Mais controlada. E na palatina, o clássico, pontas forma de barril ou pera, e depois finalizando com pontas siliconadas ou discos espirais. Perfeito? Tudo bem até aqui, pessoal? Sim? Tranquilo. Então, agora a gente sai de anatomia primária, onde nós finalizamos agora, até aqui, e entramos na anatomia secundária. Anatomia secundária é basicamente o quê? Área plana, sulcos de desenvolvimento entre os mamelos e desenho, anatomia dos mamelos e desenvolvimento, perfeito? E, por último, textura superficial. Bom, lá atrás, quando nós trabalhamos na anatomia das cristas marginais, das proximais, a gente já trabalhou um pouquinho em área plana, como eu falei. Agora a gente vai fazer a delimitação final da nossa área plana. Ou seja, o quão larga ou estreita vai ser a minha área plana, certo? Que é a área de maior reflexão de luz, onde nós vamos conseguir observar o valor, a luminosidade da nossa restauração, perfeito? Então, uma referência pode ser os dentes vizinhos, ou se nós tivermos liberdade, a gente trabalha em um dente e depois espelha no outro dente, certo? Acho fantástica a 2135F para isso, tá? Ou a irmã maior dela, a 4138F. Então, delimitação final da área plana. Antes eu falei que a gente conseguia trabalhar ou modular a sensação visual de um dente mais largo ou mais estreito trabalhando na área plana. É exatamente isso. Qual desses dentes parece mais largo para vocês? Da esquerda, toda a vida, né? Concordo com vocês. Por quê? Porque a área plana dele, ela é uma área plana mais larga. A área plana desse outro dente da direita aqui é uma área plana mais estreita. Então, apesar de eles terem a mesma largura, a sensação visual que nós temos é de que o dente 21, desculpe, o dente da esquerda, o 11 no caso aqui, como se fosse, é um dente mais largo do que o dente do lado direito, certo? Só pela modulação da área plana. Então, a largura dos dois é exatamente a mesma. Nós entramos, então, na parte final do acabamento, na etapa de determinação do sulco de desenvolvimento e dos lobos de desenvolvimento, né? Então, para essa etapa, eu gosto bastante de trabalhar com a 1111F, 4200F, 2135F, discos ou pontas siliconadas em forma de disco, tá? Também bastante interessante, além dos discos abrasivos flexíveis, certo? Então, a forma ou anatomia desses mamelos vai ser trabalhada de acordo com cada caso. Tá? O quão profundo vai ser o sulco de desenvolvimento entre eles, o quão marcado vai ser, quanto de relevo eu vou ter nos meus sulcos, nos meus mamelos, né, no meu sulco de desenvolvimento, nos meus mamelos, enfim, aí depende de cada situação clínica. Tá? Então, quando trabalhar, por exemplo, com essa ponta, então trabalha com a extremidade dela, vai descendo e aí você acaba marcando esse sulco. Tá? Podemos trabalhar também essa finalização aqui, esse triângulo final, utilizando aí uma ponta mais delicada, como a 4200, trabalha essa finalização. Ok?
E aí, só aí, nós vamos para o polimento. Um erro bastante comum que às vezes a gente comete é querer finalizar a restauração e já saindo para o acabamento ali em 1 minuto e já querendo polir. Tem muita coisa antes para a gente fazer, antes de chegar aqui na etapa de polimento. Bom, basicamente o que nós utilizamos? Espirais. Esses espirais Twist da American Burr são fantásticos para isso. Existem outras marcas, enfim. J, IVE, várias marcas no mercado. Esse da American Burr é muito, muito bom. Então, quando trabalhar com mais abrasivo, velocidade média com uma pressão média. Ok? Sempre no sentido das cerdas, a rotação no sentido das cerdas, para não arrancar as cerdas. Depois, quando passar para o menos abrasivo, velocidade mais alta, uma pressão mais baixa e movimentos intermitentes. Então, não deixa direto em contato. Movimentos intermitentes. Coloca, tira. Aí tu consegue começar a ver o brilho, deixar a superfície mais lisa e, consequentemente, ter mais polimento. E se for trabalhar com discos de feltro, aí sim, velocidade máxima e também pressão baixa e movimento intermitente, com ou sem pasta. Aí depende do sistema que está utilizando, certo? Essa é a forma que a gente trabalha o polimento, perfeito? Muito bem. Então, agora a gente vai partir para a etapa de demonstração. O que nós vamos usar, basicamente, aqui na nossa sequência? As pontas diamantadas Invicta, que já estão separadas aqui pelo pessoal, para deixar um pacote grande aqui de instrumentos e pontas siliconadas, espirais, enfim, a gente tem tudo que precisa para trabalhar. Então, pontas diamantadas F, de acabamento, e FF eventualmente. Soft Gloss, que são os discos de lixa, né? Os discos abrasivos, flexíveis. E depois, pontas siliconadas e finalizando com o twist, que são os espirais que a gente comentou. Tá? Depois que surgiram os espirais, as pontas siliconadas tradicionais acabaram perdendo um pouquinho da importância, porque com os espirais a gente consegue trabalhar praticamente toda a etapa de acabamento e polimento dos nossos procedimentos. Então, o que nós conseguimos observar aqui, pessoal? Eu quis trabalhar com um campo isolado aqui para ter um contraste mais legal para a imagem de vocês, tá? Para uma qualidade visual melhor, para vocês identificarem as características que nós queremos mostrar. Então, o que a gente está observando aqui? Exatamente o que eu mostrei na apresentação. O dente 11, já conduzida toda a etapa de acabamento e polimento, e no dente 21, um pouco mais de excesso, né, sem acabamento, sem polimento, que é o dente que nós vamos trabalhar. Então, o nosso objetivo aqui é buscar espelhar o que nós conseguimos no dente 11. Toda etapa de inserção da resina composta foi feita exatamente igual nos dois dentes, perfeito? Então, agora a gente vai buscar a sequência do 21 para espelhar o dente 11, ok? Eu vou trabalhando aqui, pessoal, nessa angulação, perfeito? E aí eu vou parar, certo? Vou fazer algumas pausas para girar o manequim para vocês, para mostrar as características que eu estou reproduzindo, perfeito? Então, qual a primeira etapa que a gente vai trabalhar? Deixa eu tentar mostrar um detalhe para vocês. Não sei se vocês conseguem visualizar como o dente 21, olhando por incisal, ele está um pouco mais volumoso. Dá para visualizar nessa angulação? Eu estou tentando acertar o ângulo para vocês aqui. Ó. Oi. É essa aqui? Tá. Então, eu estou tentando angular aqui para mostrar para vocês. Dá para ver. Então, a minha primeira preocupação, qual vai ser? Trabalhar na redução do volume das cristas marginais. Tanto da mesial quanto da distal, perfeito? Então, eu vou reposicionar o meu manequim aqui, como eu falei para vocês na parte teórica. Como a gente observa esse volume, que é o ângulo que eu tentei mostrar para vocês, olhando por incisal. Então, eu vou posicionar o meu odontoscópio aqui e vou conseguir visualizar o volume que eu tenho para tirar. Tá? Então, eu vou iniciar aqui, vou trabalhando um pouquinho, e aí depois eu já faço uma pausa e mostro para vocês o que a gente está conseguindo em termos de redução.
a rotação que eu vou usar, pessoal, do meu disco abrasivo flexível, uma rotação baixa, tá? Então, como eu coloquei uma granulação um pouquinho maior, não é a maior do sistema, mas é uma granulação relativamente abrasiva, então eu vou trabalhar com uma rotação um pouquinho mais baixa para não provocar nenhum desgaste além do que eu preciso. Então, sempre trabalhar apoiando nos dentes vizinhos, mão apoiada, o manequim está estabilizado, segura o espelhinho lá na incisal, certo? E aí vou trabalhando. Então, eu vou fazer essa redução um pouquinho aqui para trabalhar já na mesial e depois já mostro para vocês o que a gente está conseguindo. Então, a minha primeira preocupação, redução do volume das cristas marginais. Muito bem, vamos lá. Então, eu estou trabalhando aqui e daqui a pouco eu já vou começar a inclinar, olha lá, ó. Vou começar a inclinar um pouquinho o meu disco, justamente para trabalhar a angulação, o raio que eu preciso da minha crista marginal mesial. Tá? Vou parar e vou mostrar um detalhe para vocês. Observem que a gente ainda tem volume, eu já vou posicionar para vocês, a gente tem ainda volume em excesso na crista mesial, mas observem como o raio, a inclinação da convexidade está muito próxima do dente vizinho. Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês. Dá para ver? Não? Deixa eu tentar aqui. Olha lá, agora melhorou um pouquinho, né? Tá? Então, o raio, a convexidade está muito próxima, mas eu ainda tenho o quê? Muito volume, perfeito? Se eu ainda tenho muito volume, eu vou continuar trabalhando na proximal? Não, eu vou começar a trabalhar na vestibular, perfeito? Então, agora o meu foco de desgaste aqui de trabalho vai ser a vestibular, tá? Então, eu vou começar a baixar um pouquinho aqui o volume da minha crista mesial. E depois vou repetir a mesma coisa lá na distal. No momento, pessoal, que eu consigo trabalhar essa inclinação, a convexidade da crista, e começo a me preocupar mais com a vestibular, vocês concordam que eu tenho a possibilidade de largar esse disco se eu quiser pegar uma ponta diamantada? Sim. Porque o disco entra mais facilmente na proximal, a ponta diamantada não, certo? Então, no momento que eu corrijo a proximal, eu já posso trocar para a ponta diamantada, certo? Que é o que eu já vou fazer daqui a pouquinho, tá? Então, ainda tem um pouco de volume, já reduzi. Agora, vou me preocupar com a distal, que também está mais volumosa. Então, a mesma coisa, olha lá. Vou começar a reduzir o volume da minha crista distal. Paro, olho no espelhinho, vejo se estou no caminho, estou bem no caminho e já está na hora de parar quase. Ok. Agora, eu vou trabalhar um pouquinho com ponta diamantada, então eu tiro contra-ângulo, posiciono o que eu falei para vocês, um contra-ângulo multiplicador, onde eu vou conseguir adaptar no micromotor e trabalhar com uma rotação baixa, sem vibração e com bastante torque, bastante força, mas uma rotação mínima, certo? Então, agora, a gente vai começar a trabalhar com uma 2135F, reduzindo o volume da nossa crista, o volume vestibular da nossa crista mesial, certo? Vamos lá. Olha lá. Então, eu tenho controle agora sobre a aplicação. Eu gosto sempre de trabalhar com o dedo da outra mão apoiada na cabeça da caneta, justamente para dar mais segurança e mais controle do movimento que nós estamos trabalhando. Tá? E aí, com muita calma, pessoal, a gente vai trabalhando e vai reduzindo o volume, as dimensões, até aproximar do nosso dente vizinho, certo? Pessoal,
claro que eu trabalhei dessa forma aqui, com um objetivo didático, com fins didáticos para trazer para o curso de vocês. Se eu estiver trabalhando clinicamente, né, na clínica, eu posso e devo ir fazendo cada etapa nos 2 dentes, simultaneamente. Tá? Corrijo a crista do 11 mesial, corrijo a crista mesial do 21, que aí fica muito mais fácil dessa forma a gente fazer um espelhamento das dimensões para buscar uma simetria máxima entre os dois. Aqui, por fins didáticos, eu trabalhei dessa forma, finalizando primeiro em um dente, para depois trazer para vocês o resto. Bom, vou reduzir um pouquinho mais na distal, a mesial um pouquinho mais também. A gente já está conseguindo se aproximar um pouquinho do que a gente deseja. E olha aí, ó, com uma rotação muito baixa, mas com bastante torque, eu consigo ir trabalhando na redução do volume até espelhar o que eu fiz no dente 11. De uma forma cuidadosa, controlada. Olha lá, tá? Vou reduzir um pouquinho mais na minha crista mesial e já vou mostrar para vocês. Ok. Bom, vamos ver se eu consigo um ângulo legal aqui. Acho que era mais ou menos aqui. Ó, dá para ver que o volume aproximou um pouquinho, pessoal? Aproximou, né? O volume vestibular ainda está um pouquinho exagerado. Tá? Então, comecei corrigindo as minhas cristas marginais, mesiais e distais, e agora eu vou trabalhar no volume vestibular. Perfeito? Volume vestibular, entenda-se cervical, terço médio e terço incisal, que é o que eu mostrei antes, quando a gente falou em convexidade cérvico-incisal. Então, agora, observando meu dente por um outro ângulo, ver se a gente consegue fechar aqui no manequim. Olha lá. Olha lá. O 11 comparado com o 21. O 21 está com mais volume, certo? Então, essa visualização a gente tem que buscar, observar para respeitar a convexidade cérvico-incisal. Então, agora, com a mesma ponta diamantada 2135F, nós vamos trabalhar a redução de volume e já acertando a convexidade cérvico-incisal. Então, olha lá. Ó. Agora eu posso ir desgastando um pouquinho mais, porque eu tenho margem para remover. A inclinação da incisal é uma, terço médio é outra e cervical é outra. Então, 3 inclinações distintas para trabalhar essa redução. Ok? Olha lá. Vou reduzindo, reduzo um pouquinho, confiro, está melhorando. Olho por mesial, já melhorou. Olho por distal, daqui a pouco eu já mostro para vocês, está melhorando também. Vamos caminhando. Aqui ainda está um pouquinho mais volumoso. Ok, melhorou. Vamos ver para o proximal, eu já vou tentar mostrar no ângulo para vocês. Só uma dica para vocês, mais uma agora, eu vou dar daqui a pouquinho. Essa dica agora é a dica de quando a gente está trabalhando uma demonstração de inserção e não tem material de acabamento-polimento para tentar simular um acabamento-polimento. Tá? Aí o que a gente faz? A gente pega uma gaze e esfrega na superfície. A gente pode, de alguma forma, já buscar alguma lisura daquela superfície, vocês vão ver. Não estou dizendo que se faz polimento com gaze, tá, pessoal? É só um artifício aqui. Tá? Olha lá. Ó. A gente já consegue tirar aquele esbranquiçado, fica com a ponta diamantada, e já deixar um pouquinho mais limpa, lisa a superfície. Então, a gente já começou a aproximar um pouquinho mais a questão do volume. Tá? Olhando para o vestibular, vamos olhar para o proximal. Olha lá, emagreceu um pouquinho, né? Diminuiu o volume.
Vamos ver por distal agora. Deixa eu girar. Também já aproximou, certo? Inclusive a questão da convexidade cérvico-incisal. Então, eu fui reduzindo o volume, respeitando as três inclinações, cervical, médio e incisal. Perfeito? Bom, já que nós conseguimos melhorar a questão do volume, qual agora pode ser a nossa preocupação aqui? Em termos de sequência. Como a gente falou lá, pensar em partes. Trabalhamos nas cristas, trabalhamos na convexidade cérvico-incisal. Vamos observar agora a nossa convexidade mesiodistal por incisal. Vocês vão ver que ainda nessa visualização a gente ainda tem um pouquinho de volume no dente 11, desculpe, no dente 21. Tá? Então a gente pode diminuir um pouquinho ainda o volume e já melhorar um pouquinho essa convexidade agora mesiodistal e não mais a cérvico-incisal. Então, vamos lá. Vou diminuir um pouquinho aqui o volume ainda. Ainda um pouquinho aqui. Tentando deixar um pouquinho mais delicado. E isso é muito comum, pessoal. No ângulo, na visualização mesial distal, a gente achou que estava legal. Mas na visualização por incisal, nós vimos que nós ainda temos um pouco de volume. Então, por isso que é importante trabalhar em diferentes ângulos de visualização e não só olhando para o vestibular, tá? Que é um erro bastante comum, certo? Então, sempre alterna o campo de visão, mesial, distal, incisal, 45 graus, e aí vai observando de todos os ângulos, tá? Ainda tem uma margem para remover aqui. Ok, já melhorou. Já melhorou. Tá? Perfeito. Bom, deixa eu passar, já que o pessoal deixou aqui uma aguinha, vamos dar uma molhadinha na gaze também, que é uma outra forma da gente conseguir limpar aqui a superfície e simular um polimento. Tá? Olha lá. Eu não sei se vocês conseguem enxergar aí, eu já consigo começar a enxergar um pouquinho da caracterização incisal. Não sei se é visível para vocês também. Já é visível um pouquinho, né? Então, em termos de volume, pessoal, a gente já conseguiu evoluir bastante. Perfeito? Ameias cervicais estão bem semelhantes, ameias incisais também estão bem próximas. Por que eu não vou precisar trabalhar em todas aquelas etapas? A gente acaba, já no momento da inserção da resina, procurando buscar essa simetria para diminuir a necessidade de acabamento do polimento, certo? Então, o importante é que a gente observe todas aquelas regiões. Não necessariamente nós vamos ter que trabalhar em todas, certo? Cervical parece que está bem, eu já reduzi um pouquinho o volume, já melhorou. A meia incisal e cervical estão bem próximas, não sei se vocês concordam comigo, estão bem próximas. Tá? A palatina, a gente já tinha previamente dado uma controlada já na etapa de inserção, também está ok. Então, agora a gente já pode começar a pensar no quê? Em anatomia secundária, que seria, basicamente, área plana, sulco de desenvolvimento entre os mamelos, mamelo de desenvolvimento e, por último, texturização, certo? Então, vamos agora marcar um pouquinho mais o quê? Os nossos sulcos de desenvolvimento. Olha lá, aqui está mais marcado. Deixa eu tentar buscar um ângulo um pouquinho diferente para mostrar isso para vocês. Olha lá. Ó. Olha lá. Anatomia, os sulcos de desenvolvimento do dente 11 estão um pouquinho mais profundos do que o 21, até porque o 21 eu acabei de trabalhar na vestibular. Então, eu acabei reduzindo aquela marcação que eu fiz na inserção da resina. Então, agora eu vou buscar trabalhar novamente. Posso utilizar novamente a 2135, ou eventualmente até uma 11F. Tá? Vou trabalhar com a 2135. Então, qual a localização dos meus sulcos de desenvolvimento? Aqui e aqui. Quem está me guiando, pessoal?
principalmente no sulco de desenvolvimento entre o mamelo mesial e o mamelo médio. Quem está me guiando? A minha incisal, olha lá. A minha incisal. Então, essa entrada, essa reentrância da incisal vai indicar a localização do meu sulco de desenvolvimento, perfeito? Dica para vocês, para facilitar a padronização da localização do sulco de desenvolvimento. Pega um compassinho de ponta seca. Olha lá. Compasso de ponta seca, mede, deixa eu só voltar aqui. Mede a distância, pessoal. Aí. Mede a distância ou a largura dos mamelos, e aí você automaticamente vai ter a localização do sulco de desenvolvimento. Por exemplo, aqui, agora, de sulco a sulco de desenvolvimento, essa medida, e do mamelo distal, essa medida. Certo? E aí eu posso medir com uma régua milimetrada, ou então vou transportando, medindo no 11, transportando para o 21, e aí o que eu faço? Pego uma canetinha de retro, que por acaso eu tenho aqui, ou então uma lapiseira, e marco. Simplesmente, olha lá, marco a localização dos meus sulcos de desenvolvimento. Ah, Melara, mas tu marcou, não tem problema. Eu vou trabalhar agora, reduzindo, se sobrar ainda no final alguma tinta, gazezinha com álcool, remove tranquilamente. Faz a marcação, tu consegue visualizar para depois poder executar, certo? De forma mais simétrica, controlada. Então, vamos lá. Então, vamos tentar espelhar o que nós fizemos no dente 11. Vou reduzir um pouquinho a minha rotação. Tentar angular para vocês. Eu vou ficar um pouquinho torto aqui, pessoal, mas eu vou tentar facilitar a visualização de vocês aí. Torcer para não escapar a mão aqui. Vamos lá. Olha lá. Observem que eu deixei o meu dedo indicador parado e estou deslizando a ponta, a cabeça da caneta no meu dedo indicador da outra mão. Para quê? Para controlar o movimento e não desviar, perfeito? Olha lá. Vou para o distal agora, entre o mamelo distal e o mamelo médio. Marquei. Ok, acho que acertamos o ângulo aqui. Ótimo. O que eu faço agora? Pego a minha gaze, ou com álcool, ou com um pouquinho de água, passo para remover o pó e observar se a gente está trabalhando com a inclinação, a orientação adequada. Ah, aparentemente, sim. Tá? Olha lá. Já dá para ver que tem uma depressão, né? Um pouquinho mais marcada. Certo? Muito bem. Bom. Perfeito. Tentar mostrar por incisal. Não sei se eu vou pegar o ângulo para vocês aí. Dá para ver? Um pouquinho? Não? Sem foco? Agora um pouquinho, né? Tá? Muito bem. Trabalhei o sulco de desenvolvimento. Como eu faço agora a suavização do meu sulco para ficar natural? Pego uma ponta siliconada ou um disco abrasivo flexível e vou trabalhando o arredondamento daqueles ângulos vivos que eu criei eventualmente com a minha ponta diamantada, certo? E automaticamente eu já vou trabalhar na anatomia dos meus mamelos, mamelo mesial, médio e distal, perfeito? Bom, nós temos aqui um arsenal enorme aqui, vamos ver o que eu vou escolher aqui de ponta siliconada. Vou escolher essa aqui. Esse formato, pessoal, olha só que interessante.
formato cônico. Trabalhando com esse formato cônico, com a extremidade, a gente consegue trabalhar exatamente o formato que nós temos no nosso suco de desenvolvimento, perfeito? Então, a gente consegue, dessa forma, otimizar a questão da reprodução anatômica do meu suco, perfeito? Vamos trocar agora aqui, tira a ponta diamantada, entra a ponta siliconada. E vamos trabalhar nos sulcos que nós criamos. Olha lá, ó. Deixa eu inclinar para vocês. Olha lá. Pessoal, todos esses instrumentais que nós estamos trabalhando aqui, esse arsenal todo que a gente tem à disposição, está à disposição à venda aí no stand da American, tá? Fiquem à vontade. Olha lá, então a gente consegue, trabalhando com a extremidade, pessoal, a gente consegue arredondar aquela depressão, deixar mais convexo, com ângulos mais arredondados, o que vai se caracterizar por uma maior naturalidade. Eu vou tentar mostrar aí no vídeo para vocês, vamos ver se é possível, puxando ali no macro agora. Olha lá, está mais suave, certo? Deixa eu inclinar um pouquinho, olha lá, ó. Dá para ver? Sulcos mais arredondados, mais próximos do que a gente fez no dente 11. Perfeito? Ok? Muito bem. O que está faltando agora? Trabalhamos volume vestibular, trabalhamos sulco de desenvolvimento, mamelos a gente já conseguiu trabalhar um pouco também no momento que a gente trabalhou aqui. O que está faltando? Delimitar ou finalizar a delimitação da nossa área plana, tá? A gente vai procurar finalizar, pessoal, um pouquinho antes das 5h30, que é o nosso prazo, para abrir para vocês, se eventualmente quiserem perguntarem alguma coisa, ok? Então, com a 21h35, vamos só finalizar a nossa... Vou virar para vocês para facilitar a visualização. Finalizar a delimitação da nossa, olha lá, área plana. Onde é que está a área plana do 11? Olha aí, ó. Daqui até aqui, a área de maior reflexão de luz. Então, vamos procurar espelhar isso que nós temos no 11, lá no 21. Olha lá. Então, esse seria o desenho da minha área plana, certo? Então, no momento que eu começo a reduzir dessa forma, eu começo a espelhar a área plana que eu fiz no outro dente. Ok? Muito bem. Gazezinha, olha lá. Limpou, avaliou. Está próximo, né? Está próximo, tá? Muito bem. Então, agora, a gente já pode partir para o polimento. Perfeito? Então, agora vocês vão ver de uma forma muito rápida, a gente já vai conseguir começar a abrir o polimento aqui com os espirais, com os twists da American. Sempre mais escuro, mais abrasivo, mais claro, menos abrasivo. Tá? Então, eu vou pegar aqui os dois twists, os dois espirais, vou trabalhar primeiro com o vermelho, depois com o verde, ok? Sempre no sentido de rotação, o sentido de rotação compatível com a inclinação das cerdas. Tá? Vamos ver se está ok, para a gente não estragar. Está ok. Olha lá. Sentido de rotação compatível com a inclinação das cerdas. Tá? Então, esse primeiro aqui, uma rotação, como a gente tinha falado. Opa! Uma rotação mais baixa. Aí deu. Uma rotação mais baixa. Pressão baixa a média, e aí a gente já começa a conseguir alisar a nossa, só um segundinho, a nossa superfície. Olha lá. Vocês vão começar a notar que vai começar a querer aparecer um certo brilho, tá?
já nessa primeira aqui. Então, eu estou com pouca pressão. Pouca pressão. Vou trabalhar agora dessa forma para arredondar um pouquinho também com esse twist o suco de desenvolvimento que eu criei. E a gente já consegue começar a observar brilho, concordam? Sim, já com o primeiro. Tá? Agora, de forma muito rápida e prática, pessoal, vocês vão ver que vai surgir o polimento. Tá? Polimento muito, muito bacana. Olha lá. Agora uma rotação maior, com pouca pressão e movimentos intermitentes. Olha lá. Isso é movimento intermitente, ó. Ó, coloca, tira, e observem o brilho surgindo na superfície da minha resina. E aí, pessoal, ficou parecido com outro? Ficou, né? Tá? Ficou parecido. Usamos as mesmas resinas e acertamos na etapa de estratificação. Tá? Bom, deixa eu trabalhar um pouquinho mais na incisal para puxar um pouquinho essa opalescência. E aí a gente encaminha para finalização. Fantástico, né, pessoal? De uma forma muito rápida, a gente consegue buscar, olha lá, observe o polimento. Muito fácil, tá? Fácil mesmo, tá? E rápido. Bom, agora eu vou pedir para projetar só de novo o computador. A gente vai mostrar mais 4 ou 5 slides sobre texturização. Depois, em 1 minuto, eu mostro a texturização para vocês e nós encerramos ainda com uma sobra aí de uns 5 minutos, abrindo para vocês perguntarem se quiserem. Bom, então, etapa de texturização, pessoal. Tá? Essa texturização que nós podemos ter nos dentes, principalmente nos dentes mais jovens, ela vai interferir não só no aspecto microanatômico de superfície, mas interfere também nas propriedades ópticas, como eu vou mostrar para vocês, propriedades ópticas de passagem da luz, de interação da luz com um corpo semitranslúcido que é o nosso dente, a nossa restauração. Tá? Vamos ver de que forma isso acontece. Então, quando nós temos a interação da energia luminosa com a estrutura dental, com a nossa restauração, enfim, nós vamos ter passagem de luz, seria a refração ou transmissão, absorção, dispersão, o espalhamento interno, e parte dessa energia vai ser refletida para o observador, que é o que vai caracterizar a imagem nos nossos olhos, perfeito? Muito bem. Só que, quando nós estamos falando de corpos translúcidos, diferente de corpos 100% opacos, essa passagem de luz pode ser influenciada pela lisura de superfície. De que forma? Em corpos lisos, com superfície lisa, nós vamos ter um padrão de dispersão, de refração, de interação da luz com o corpo semitranslúcido, certo? Então, como a gente falou antes, parte vai ser transmitida, parte absorvida, parte espalhada e parte vai refletir para os olhos do observador, perfeito? Numa superfície lisa, é isso que acontece. O que acontece numa superfície rugosa? Numa superfície rugosa, nós vamos ter uma interação um pouquinho diferente. Por quê? Deixa eu só ir passando aqui. Passando aqui. Quando eu tenho uma rugosidade superficial, eu vou ter as mesmas características de transmissão, dispersão, espalhamento, absorção
só que a reflexão vai ser diferente. Por quê? Lá na superfície, nós vamos ter uma maior quantidade de raios batendo e refletindo lateralmente, justamente porque a superfície não é lisa. Então, nós vamos ter mais reflexão difusa na superfície, e isso significa que menos luz vai passar pelo objeto. Entendendo luz como um pacote de energia, menos energia vai passar pelo dente dessa forma. Perfeito? Se menos luz vai passar, vocês vão ter que concordar comigo, fisicamente falando, que agora a minha restauração, o meu dente, a minha estrutura, vai ser mais ou menos translúcida. Se menos luz vai passar, vai ser menos translúcida. O que eu estou falando para vocês? Que com a textura de superfície, com a realização da texturização, eu consigo influenciar na quantidade de luz que passa pela estrutura dental, ou pela minha restauração. Ou seja, texturizando um dente, uma restauração, eu consigo aumentar o valor, a luminosidade, aumentar a quantidade de energia que volta para o observador, deixando a minha restauração mais clara. Ou, em outras palavras, menos acinzentada. Perfeito? Então, a texturização, pessoal, tem uma importância física fantástica. Tá? Fantástica. É isso aqui. Quanto mais rugosa a superfície, mais os raios incidirão e refletirão de forma difusa, sendo dispersos em diferentes direções, diminuindo o grau de translucidez da restauração. Ok? De que forma a gente faz essa texturização normalmente? Observem aqui. Infelizmente, a gente está sem áudio aqui. Esse movimento pendular é o que a gente procura fazer para reproduzir a orientação das nossas periquemáceas, da nossa textura de superfície. Normalmente, elas são semilunares. Elas têm uma inclinação, um arco arredondado, justamente pela conformação das periquemáceas. Então, a gente procura trabalhar dessa forma também na reprodução da nossa textura, certo? Então, agora eu vou mostrar para vocês como nós realizamos a texturização, mais 1 minuto, e a gente encerrou, pessoal. Respeitando o horário aí dos próximos palestrantes, isso é bastante importante. Respeito aos colegas. O que eu vou usar então, pessoal? Tem diversas formas de texturizar. Eu gosto de trabalhar com ponta diamantada, perfeito? Então eu vou pegar uma ponta diamantada, que pode ser aquela mesma 2135F, que já está aqui posicionada, perfeito? Vou agora regular uma rotação mais baixa, e é esse movimento que eu vou fazer. Eu vou tentar, pessoal, virar para vocês aqui, espero que não escape aqui a caneta, para tentar melhorar o ângulo de vocês. A gente já vai alternar para o manequim agora. Então, pessoal, o movimento que a gente faz é esse aqui, ó. Procura deixar a cabeça da caneta parada, olha aqui, ó, cabeça parada, e fazer aquele giro pendular que eu mostrei na animação, tá? Esse é o giro aqui que a gente vai fazer, ok? Pendular, tentando reproduzir a orientação das nossas periquemáceas, da textura de superfície, perfeito? Então, vamos lá. Então, é isso aqui, ó. E, para isso, o multiplicador, a caneta multiplicadora é fantástica. Então, olha lá, movimento pendular. Passa uma gazezinha. Ali a gente consegue ver as estrias que a gente começa a criar. Tá? Vai ficar mais evidente depois que nós buscarmos o repolimento. Tá? Vou fazer a mesma coisa no outro dente. Vamos fazer assim, eu vou deixar esse aqui sem textura,
E vou texturizar só o 21 para a gente conseguir comparar o efeito óptico final dos dois. Tá? Então, vou me ater só ao 21. Aí. Então, texturizei. O que acontece quando eu texturizo, pessoal? Eu tiro um pouco do polimento, concordam? Ah, está mais opaco. Não tem problema. Troco. Boto a caneta de baixa, pego o meu espiral de menor abrasividade e vou buscar um repolimento da superfície. Olha lá. Agora aumento um pouquinho a rotação, né? E vou repolir. Só que agora eu vou obter uma superfície polida, brilhosa, só que com a presença de textura. Já vou mostrar para vocês. Movimentos intermitentes, pouca pressão, pressão leve, movimento intermitente, observem como vem surgindo o brilho. Tá? E eu não sei se vai ser possível vocês visualizarem a textura que a gente criou. Tá? Observem como a reflexão de luz ela fica mais natural nesse dente do que no 11. No 11 a gente buscou polimento máximo, um espelho. Tá? Aqui no 21 a gente já tem um padrão de textura, olha lá, ó, que acaba dando mais naturalidade para o dente, em relação ao dente 11. Eu não sei se vocês conseguem visualizar isso. Sim, dá para visualizar. Tá? Tá? Deixa eu só complementar um pouquinho mais aqui. Ótimo. Pessoal, qual a dificuldade? Olha que bacana, bem bacana. Olha aí, ó. Olha lá. Olha a textura lá. Legal, né? Qual a dificuldade clínica, pessoal, para fazer esse tipo de texturização? Que nós temos diamantes incorporados de forma dispersa na ponta diamantada. Então, a gente não consegue criar exatamente aquelas linhas individuais que nós temos, muitas vezes, na textura de um dente. Tá? Esse é o motivo pelo qual a gente acabou registrando um pedido de patente de uma ponta diamantada justamente específica para criar esse padrão de textura. Ainda não está no mercado, espero que em breve esteja. Tá? E aí vai facilitar tanto a parte de texturização quanto a padronização da texturização entre diferentes dentes quando a gente estiver trabalhando em 2, 4, 6 ou 8 dentes. Tá? Certo? Então, pessoal, dessa forma eu finalizo nosso bate-papo. Foi um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho da nosso dia a dia, nossa experiência dentro da dentística, que a gente acredita, que a gente procura fazer, em termos de excelência em dentística.